Hoje, Direito e Justiça em Foco conversa com um excelente jornalista, Fernando Colaccioppo. Aspectos do jornalismo brasileiro. Esse é o tema. Quem é Fernando Colaccioppo? Jornalista, empresário do ramo da informática, empresa Lanciano Eletrônica, professor de eletrônica e de informática. Aos 28 anos de idade, desenvolveu um computador para cegos, a impressora Bianca Braille, que foi distribuída para mais de 11 países do mundo e foi divulgado pela ONU. Coordenador da Rede Colmeia, assessor de imprensa da presidência da Associação Paulista de Imprensa, honrarias, moção honrosa dada pela Câmara Municipal de São Paulo e pela Câmara Municipal de Curitiba, recebidas em 1987. Comendador por mérito pela Ordem dos Cavaleiros da Concórdia, em 98. Grande oficial pela Ordem dos Cavaleiros da Concórdia, em 99. Gran Cruz pela Ordem dos Cavaleiros da Concórdia, em 2000. Medalha Governador Pedro de Toledo, dada pela Sociedade Veteranos de 1932, MMDC, em 2006. Título: Paul Harris, doado e entregue pelo Rotary Club São Paulo Interlagos em 2008. Diploma Amigo da Associação Paulista de Imprensa em 2008. Medalha José Bonifácio, destinada a homenagear pessoas que se destacaram em ações benéficas à população paulistana, em 20 de agosto de 2013, na Câmara Municipal de São Paulo. Como vai, Colaccioppo? Tudo bem? Graças a Deus, tudo bem. Estou muito feliz de estar hoje aqui. A felicidade é nossa, creia. Fernando, esse é um programa dedicado, eu posso dizer, à sociedade brasileira. Porque aqui nós informamos aquilo que a mídia não informa. A informação verdadeira. Percebe? Então, por isso que eu trouxe hoje você como jornalista, e eu vou fazer umas perguntas bastante capciosas para você, hein? Você enfrenta? Enfrentamos, sim, lógico. Que bom, ótimo. Estou muito contente por isso. Então, veja, querido jornalista Fernando Colaccioppo, eu pergunto para você, com as redes sociais, todos viraram jornalistas? Pode ser que sim e pode ser que não. Se a pessoa ficar usando a mídia para atacar, mostrar o lado ruim da sociedade, sem mostrar o que está acontecendo, sem imparcialidade, ele não é jornalista. Mas se ele pegar um evento que esteja acontecendo ali, um racha, e mostrar isso para a sociedade, ele pode se tornar um jornalista, sem dizer se é certo ou se é errado, simplesmente mostrar o evento que está acontecendo. Então você acha então que o jornalismo está atrelado ao fato de apenas mostrar aquela imagem e não tecer comentários a respeito dela? Sim, o jornalismo ele não pode se intrometer na notícia, porque ele estaria modificando a notícia, ele faria parte. A mesma coisa que alguém no Congresso ir até lá, não concorda com com o assunto tratado e ele começa a se intrometer no assunto. Pode ser que eu não concorde, não goste daquele assunto, daquela notícia e de como está acontecendo. Mas pode ter que um monte de outras pessoas achem correto, achem que é assim mesmo. Então, o jornalista não pode se intrometer. Ele tem que simplesmente mostrar o que está acontecendo. É complicado também de falar isso porque você imagine numa guerra ou num local, a pessoa vendo um tiroteio, ela vai se intrometer? Ou ela vai mostrar? Olha, quem levou o tiro, quem deu o tiro, é uma boa. Pena que no Brasil, às vezes, mesmo com a imagem mostrando quem matou, quem roubou, quem fez, acaba terminando em nada. Por isso que muitas das vezes há necessidade, como cidadão, às vezes para salvar uma vida, pode ser que até você tenha de tomar uma posição sempre resguardando a sua própria vida, mesmo sendo jornalista.
Eu sei, Colachopo, eu entendo bem a sua colocação e, aliás, eu estou de acordo com a sua colocação. Mas o que acontece nesse país, lamentavelmente, é que as notícias são veiculadas pela imprensa, e, de repente, se extrai alguma conotação ou de culpabilidade ou não. A imprensa já se adianta no resultado do fato. Porque, veja, num crime, como você disse, um homicídio que ocorre na cidade de São Paulo, há certos momentos em que determinadas pessoas da imprensa transmitem esse veículo de informação e, de repente, elas já dizem, já dão a conotação de culpabilidade. A culpabilidade no tocante àquele fato. Quer dizer, deveriam deixar para as instituições já apropriadas e constituídas, mas não, se adiantam. Bem, isso é a minha colocação. É isso mesmo. Você veja o caso daquele senhor que tinha uma escola, que ele trabalhava na van, e de repente a imprensa acusou ele de atacar, de ter assédio, acabou com a vida dessa pessoa. Depois da vida dele estar arrasada, descobriram-se que o problema não era nenhum. Eu vou relembrar porque... Escola de base, né? Exatamente. O jornalismo depois daquilo mudou totalmente. Antigamente o jornalismo já fazia o papel de juiz. Ele já dizia qual era a pena da pessoa, já acusava a pessoa, já tomava sem escutar o outro lado. Como foi o que aconteceu? E tem um monte de casos assim, feito pelo nosso jornalismo, que contava o fato, do modo como recebia, e já julgava a pessoa e condenava. E a sociedade não está preparada para escutar uma coisa. Tem que sempre escutar o outro lado da coisa. E o próprio jornalista, ele tem que... Qual é o outro lado? Ou então, quando tentei falar com a pessoa e não consegui. Tem que contar sem entrar na notícia. Eu volto a falar, toda vez que entra na notícia, termina da pior maneira possível. Sempre tomando a vez do juiz. É para isso que serve o juiz no país. Uma das minhas tristezas, que às vezes a pessoa está roubando numa loja, a pessoa chega com esse vídeo lá, não acontece nada. Tem que começar aquela prova feita ali, a pessoa, apesar de não ser na hora o ocorrido, né, que a pessoa, quando o crime ocorre ali, o policial pega a pessoa, aí ele pode tomar uma providência. É um flagrante, né? Um flagrante. Quando não existe, deixou para lá, o crime já não existiu mais. Em sociedades, para ter uma ideia, em sociedades estáveis, que sabem o que fazer com o crime, recentemente nas redes sociais, eu vi um jovem andando de moto, ele resolve passar o carro e ele bate no carro, quebra uma cerca e ele mesmo posta na internet. A justiça inglesa simplesmente o chamou, mandou a conta do carro, mandou a conta da cerca para ele pagar. Isso falta no Brasil. A pessoa precisa saber. Isso é sociedade nova que não sabe o que fazer com os seus criminosos. Alguém toma o celular do outro, dá um tiro e, bom, afinal, ele não quis dar o celular, foi por isso que eu tive de matá-lo. Eu sou partidário, inclusive. Bom, eu tenho profundo respeito pela imprensa falada, escrita e televisada, porque eu acho necessário. A imprensa é necessária para poder, naturalmente, movimentar no sentido de informar à sociedade aquilo que está acontecendo. Mas ocorre o seguinte, que às vezes determinada parte da imprensa não, eu prefiro colocar a minoria, né? Não revela aquilo que, afinal de contas, nós esperamos dela. Ou seja, ela dá uma notícia,
não é? E, de repente, ela já faz um juízo final. Então, a pessoa já está já houve um decreto para que só falta buscá-la, algemá-la e levá-la para a cadeia. Então, isso é um modo de dizer, talvez esteja exagerando um pouquinho, mas eu acho que a imprensa ela precisa tomar um pouquinho de cuidado, porque, lógico, ela tem a obrigação de se manifestar através do seu veículo, de publicidade daquele fato. Mas ela tem que tomar muito cuidado em não dizer, em não explorar aquilo de uma forma bastante cruel à pessoa que, afinal de contas, está passando por aquele problema. Eu penso assim. Não, isso realmente acontece. Isso é característica de sociedades novas, como é a nossa, onde se explora a situação difícil da pessoa. Ela acabou de perder um filho e ainda a imprensa vai lá e fica explorando aquela situação. Mas isso porque o nosso povo acaba querendo isso. O povo gosta, né? O povo gosta. E isso dá ibope. E isso traz público. Então, é porque uma sociedade mais séria, sabendo mais o que quer, ela não aceita esse tipo de coisa. Isso é jornalismo de segunda. Mas hoje, esse jornalismo está sendo muito importante. Por que ele está sendo importante? Porque ele está ajudando a gente a crescer na nossa sociedade, a melhorar e modificar. Quer um exemplo interessante? Recentemente, um governante da França, ele teve um romance. E um dos órgãos de imprensa resolveu mostrar. Todos os outros condenaram a atitude, isso é uma coisa particular da vida dele. A esposa que vivia com ele passou mal, tentou se matar, alguma coisa aconteceu desse tipo e todo mundo condenou. Poderia se mostrar ele com a amante se ela fosse uma espiã russa. Aí já fazia parte da notícia e tinha de ser denunciado. Mas não entrar na vida particular das pessoas, que hoje se explora mais com uma facilidade na morte de uma filha. Além da pessoa passar por aquele sentimento triste, você ainda é exposto à sociedade. Olha, sua filha foi molestada pelo estuprador aqui, então ainda põe, olha, ninguém vai perceber quem é você. Todo mundo sabe na mesma hora quem é. Isso não é normal, mas é isso que o povo quer. É isso que traz público, então todo mundo vai fazendo. Não é o certo, mas isso é uma etapa que nós estamos passando, isso vai passar também. Mas esse tipo de imprensa é reduzida, né? É a minoria, né? Porque eu penso... Ela era maior. Lembra-se que ela tinha muito mais programas desse tipo, onde a pessoa contava o fato, dava opinião, julgava e condenava. Mas eu sei, mas ocorre que nós temos que ter um pouquinho também de cuidado e ressaltar que a imprensa é necessária. Ela é necessária num país, por exemplo, como o nosso. Ela obrigatoriamente, ela tem que evidenciar as mazelas, quer do político, quer do cidadão, quer, enfim, de todas as pessoas que compõem a sociedade. Eu acho que a imprensa tem obrigação, sim, mas ela não pode exacerbar da sua conduta, daquilo que lhe foi dado para fazer. Um exemplo que aconteceu agora recentemente foi o caso do goleiro Aranha, que tiveram atitudes racistas e identificaram uma moça. Na sociedade, o que deveria acontecer? Deveria levar para o juiz arbitrar uma multa, alguma coisa para ela. Agora, a moça, ela teve isso, a atitude é condenável. Claro que é. Não tem perdão. Sem injúria. Mas só que também não pode tripudiar em cima dessa moça, fazer o que estão fazendo com ela. Essa moça não acabou a vida dela, porque tudo isso passa e a sociedade brasileira, por seja, ela vai esquecer isso daí. Mas vai custar, essa menina está sofrendo muito. Embora merece pena, na minha opinião, sim, mas quem tem que
julgar, tem que entregar por um juiz. Eles estão aí para isso. Agora, se a justiça a fosse instituição um pouco adequada, mais rápida... né? A instituição adequada, que é o judiciário. Que é o judiciário. Você tem toda a razão. Agora, a própria imprensa não pode começar a julgar e condenar. E outra coisa, Colacho, você abordou um ponto que eu acho importantíssimo. E o telespectador, nós temos que informar o telespectador. Por exemplo, isso aconteceu num campo de futebol, correto? Então, as pessoas que estavam lá, inclusive a gente percebia que se manifestaram dessa forma, chamando até de aspas, de macaco. Mas isto aconteceu num campo de futebol. Agora, num campo de futebol, você acha que então que o clube, que é, se não me engano, o Grêmio, não é? O clube vai pagar por isso? O clube, na minha opinião, o clube não tem absolutamente nada que pagar, porque é uma manifestação pública. Não tem nada a ver com o time de futebol. É uma manifestação pública que deve merecer o cuidado da polícia local, que faz o seu inquérito policial e depois então distribui para o DIPO, e aí o DIPO verifica qual foi a conduta dela e ela responde um processo. Não tem absolutamente nada a ver com uma punição do clube, na minha visão. A minha visão é esta, absolutamente nada a ver com o clube. Mas aí também tem um aspecto. Como eu venho falando, isso faz parte do crescimento de um povo. Eles gritaram, ofenderam com atitudes racistas condenáveis, mas por que isso aconteceu? Porque todo mundo achou que era normal. Todo mundo... Não é normal. Não é normal. Então, precisa aproveitar. Nessa coisa, o clube deve ser, talvez, não é condenado, ter de mudar o modo como tratar as pessoas. Tem que começar o início de uma mudança de cultura do povo local. Porque isso não é normal. Lógico que a condenação de ir para a cadeia, de pagar multa, mas tem que haver, eu falo assim, a partir de agora precisa reeducar a gente. Porque sem educação, olha, é isso que o grande problema do Brasil é a falta de educação. Esse tem sido o nosso grande problema. Não é que o clube tem alguma coisa, mas ele tem que começar a ajudar a resolver, ele tem que fazer parte da solução do problema. Bem, caro telespectador, nós colocamos isto porque, afinal de contas, foi suscitado pelo nobre jornalista Fernando, e aí então nós demos continuidade e chegamos a uma conclusão. A conclusão é que o fato deve ser registrado, sim, pela imprensa, mas, além disso, é um caso de polícia, e a polícia que deve tomar conta deste crime, desta infração penal, que eu acho uma infração penal hedionda até, vamos dizer. Hediondo, porque trata-se de uma discriminação, repudiando a cor daquela pessoa. E não é por aí, porque todos somos iguais perante a lei. Vamos seguir. Eu tenho aqui uma porção de perguntas e nós já praticamente esgotamos o primeiro bloco. Como um jornalista deve se portar nas redes sociais, num blog, Facebook, YouTube e outras redes? Ele deve se portar de forma independente e ponderadamente. Ele não pode, de jeito nenhum, se aproveitar da situação de jornalista para condenar, para contar fatos, só contar um lado da história. Há necessidade de contar os dois lados. Isso é muito ponderado, porque a atitude dele pode atrapalhar a vida de alguém, como pode beneficiar também muito a vida de alguém. Posso até não me incomodar quando beneficia, mas quando atrapalha, isso é muito ruim para a sociedade, é muito ruim para as pessoas, porque nós temos filhos, netos e bisnetos. Precisamos tomar muito cuidado, porque isso pode ainda acontecer com alguém da nossa família. E me diga uma coisa, essas redes sociais substituem o papel da grande imprensa, TV, rádio e jornais? De jeito nenhum. Elas não substituem. Ainda continua o jornalista formal, porque há necessidade de um parâmetro de como a gente agir, como até
ajudar a gente a pensar. É essa a grande função da grande imprensa, a nos ajudar a pensar. Muito bem, isso é muito importante, ajudar a pensar. A imprensa, na minha visão, ela é valiosa, bastante valiosa, e ela é aquela que traz um objetivo importante. Ela ajuda o crescimento do país. A imprensa boa, a imprensa eficaz ajuda o crescimento de um país. Bem, eu vou chamar um pequeno intervalo, mas antes de fazê-lo, eu vou formular a você uma pergunta que você vai responder no início do segundo bloco, tá bem? A profissão de jornalista, olha aí, hein? É perigosa? Você vai responder no segundo bloco. Você aguarde que logo, logo retornaremos. Não saia daí, não, é rapidinho, viu? Retornamos. Então, jornalista Fernando, aquela pergunta do primeiro bloco. A profissão de jornalista é perigosa? Olha, depende de onde você está. Se você está numa guerra, é muito perigosa. Você veja agora na região de Israel a quantidade de pessoas que morrem. O jornalista ele põe até a sua vida em risco. E também em alguns locais aqui no Brasil, a gente nota que o jornalista, quando entra, ele é mais perigoso do que numa guerra. Mas, de modo geral, a profissão de jornalista ela não é perigosa, a não ser que ela também esteja num caso investigativo, onde ela começa a chegar perto de pessoas, não só pessoas poderosas, mas também a bandidos perigosos, onde ele começa a mostrar, nós já tivemos Você falou casos. em pessoas poderosas. É difícil o jornalismo investigar as pessoas poderosas? Quer dizer, poderosa significa o poder. É difícil ultrapassar, vazar a investigação e obter algo do poder para informar a sociedade? É difícil, sim. Eu tinha um professor que falava que o dono do seu estômago é o dono da sua mente. Muitas das vezes os poderosos vão tirando o patrocínio e ele vai tirando o patrocínio onde só sobra uma coisa para o dono da emissora. É dispensar o jornalista. Então o jornalista, se está num órgão sério, que fala o que pode, ele é pressionado, o dono da empresa é pressionada, mas ele escuta, presta atenção e fala assim, eu não posso fazer nada. Se ele está fazendo o serviço direito, pode continuar. Então precisa ter também um respaldo muito grande, mas é muito difícil mexer com poderosos, com certeza. Mas me diga outra coisa, a questão da omissão, por exemplo. A omissão, eu digo até numa omissão de socorro, que o jornalista está projetando uma matéria, gravando uma matéria, e de repente acontecem coisas com risco de vida. O que o jornalista pode fazer? Eu costumo dizer que o jornalista tem que tomar a mesma atitude que se um avião estivesse caindo. A instrução no voo é o seguinte, coloque primeiro a máscara em você e depois ajude quem está do lado, a criança, a colocar a máscara. Porque se você morrer, você não consegue fazer mais nada, nem denunciar o caso. Então, primeira coisa, você continue filmando, continue documentando, para que se possa ter a possibilidade de chegar até um juiz, a uma autoridade policial, a coisa. Logo em seguida, procure um hospital, procure ajudar essa pessoa. Agora, tem casos que a pessoa está na porta do hospital e existe a omissão... Como aconteceu um caso aqui recentemente. E existe a omissão de socorro do próprio hospital. E o que o jornalista vai fazer? Vai pegar a pessoa, colocar nas costas e levar para outro hospital? Pode até tentar fazer alguma coisa desse tipo, mas em vendo que não consegue, deve-se documentar e entregar a documentação à autoridade policial. Agora, precisaria acontecer alguma coisa com essas pessoas, porque com quem omitiu o socorro, que estava perto, se for um médico, um hospital
Ou o próprio jornalista. Ele também, como cidadão, ele não pode omitir socorro. Lembre-se que a pessoa necessitada pode ser alguém da sua própria família. E isso nós só vamos aprender de fato a medida do que é começar a filmar alguém morrendo e tomar atitude o dia que a nossa sociedade crescer. O dia que a gente começar a saber o que é certo e errado. Nós aqui no Brasil não sabemos muito bem o que é certo e o que é errado. Estamos meio perdidos. Mas é a sociedade, não é só o jornalismo. Muito bem. Explique rapidamente alguma coisa sobre o que significa a imprensa marrom. Bom, a imprensa marrom, até nós comentamos no começo, é aquela que mais dá audiência. É aquela que tem verba para tudo. Por quê? Ela não tem compromisso com nada. Então, tudo que for de sensacionalismo, eu posso classificar como imprensa marrom? Basicamente sim, porque você começa... Você não tem muito escrúpulo. Você expõe a pessoa só pelo fato de ganhar um ponto a mais no teu canal de televisão. Muitas das vezes, as pessoas que conseguem essa audiência é porque expõem as pessoas, colocam a vida dos outros em risco. Lá fora o jornalismo não é como é aqui. Lá fora eles são obrigados a ser mais discretos. Você veja que as nossas jornalistas recebem prêmios internacionais por isso, porque expõem mais as pessoas. Agora, o pessoal não vive aqui, não sabe como é que termina a vida dessas pessoas, o inferno que fica depois. Me diga uma coisa, você acredita na imparcialidade dos veículos de imprensa e comunicação? Olha, é difícil de ser imparcial. Tanto é que cada um escolhe um jornal, cada um escolhe um canal de televisão de acordo com a sua tendência, de acordo com o seu pensamento. Muitas vezes, não gosto desse jornal, não gosto daquele jornal, me identifico com esse jornal, porque ele começa a mostrar aquilo que o seu pensamento, e ele vai também te formando. São duas coisas interessantes que acontecem. Em primeiro lugar, você pensa parecido e ele vai te levando para cá ou para lá. Uma lavagem cerebral? É uma espécie que acaba... Um jornalismo bem feito consegue isso. Mas isso acontece muito no Brasil. Mas da pior maneira, porque você poderia aproveitar nesse jornalismo e ensinar a pessoa a ser educada, ensinar uma série de coisas. Só que a gente não tem ensinado isso, tem ensinado muitas das vezes como ser mal, como fazer a maldade. Às vezes é difícil de falar isso, principalmente quando se trata de colegas. E uma notícia tendenciosa pode trazer consequências no tocante à manipulação de conduta de um povo, de uma civilização ou de uma sociedade? Quer dizer, prosseguindo nesse tema. Olha, isso é muito usado na política. A pessoa diz uma coisa com uma intenção de dizer algo simples, todo mundo já diz que a pessoa disse outra coisa. Olha o absurdo que ele falou. Só que muitas das vezes não quer dizer. Tudo que você falou está certíssimo, não tem o que tirar. A pergunta é a própria resposta. Então quer dizer que... não sei, vou perguntar a você se você acredita que uma notícia pode influenciar em um julgamento ou nos rumos de uma investigação. Nós já, inclusive, citamos o caso de uma família que tinha escola, né? Escola Sim. Base lá. Quer dizer que pode? Pode, totalmente. E desgraça a vida dos outros. E não consegue. Mas eu digo influenciar no tocante à investigação. Por exemplo, uma circunscrição está dirigindo a investigação, que é uma delegacia de polícia, e de repente ele vai para casa, assiste algum fato, alguma consequência de um fato que ele está investigando, e ele pode se corromper com esta informação? E leva muito ao engano. Pode sim, e é por aí mesmo que sai.
Então, por isso que também um delegado, um juiz, não pode. Ele sempre tem que ir perguntando para ele mesmo. E o outro lado? É importante escutar esse lado. Que a imprensa, às vezes, que ela tenta fazer. Mas cabe à autoridade ela não se influenciar só por isso. Por isso, também, porque é importante que às vezes o jornalista está certo também. Ele sai mostrando um outro caminho e o caminho dele é o correto. Às vezes nem sempre a autoridade policial está no caminho certo. Muitas das vezes o jornalista ele põe a coisa no rumo e muitas das vezes ele também atrapalha, ele tira do rumo e vai... Por isso que eu digo, são os interesses, né? São os interesses. Tem duas coisas. Um jornalismo sério, de pessoas de bem, pode ajudar muito, mas os de interesse também podem atrapalhar bem. Muito bem. Comente, então, uma reflexão que é bem conhecida por você. Né? O mal traz, como consequência, a restrição do bem? Totalmente. Tem até uma frase muito famosa. O que me preocupa não é o grito dos culpados, e sim o silêncio dos bons. Então, isso reflete. Nós não podemos, muitas das vezes, deixar que o mal aconteça. Muitas das vezes, a gente tem que ser o bom velhinho, o bom avô, dar o bom conselho. Não basta só, aí já falando como família, não é só como jornalista. O jornalista também tem que mostrar o lado positivo, mas ele não deve se intrometer. Porque quando ele também começa a se intrometer nisso, ele passa também a fazer parte um pouquinho do mal. Que isso não é bom, mas faz parte do crescimento da nossa sociedade, que está crescendo agora. Nós não somos ainda estáveis como são várias sociedades na Europa, que sabem o que é certo e o que é errado. Nós ainda não sabemos. Nós não sabemos o que fazer quando alguém tira o celular de alguém e tira a vida também. Nós ficamos ali, coitadinho. Lá fora todo mundo sabe o que faz com uma coisa. Só nós aqui no Brasil que não sabemos. Muito bem, eu queria então agora encerrar esse tipo de comentário, porque eu vou passar por um fato muito importante da sua vida, mas eu gostaria que você complementasse o seguinte: o proselitismo que leva a certos, vamos dizer, certos veículos da imprensa a prosseguir defendendo coisas que, afinal de contas, nós estamos vendo que está errada. Ele deve ser julgado de uma forma a fazer com que a sociedade possa refletir melhor e possa colocar o trem na linha certa? Só a educação é que vai fazer isso. Porque as pessoas sem educação formal, sem aquele crescimento interno, ele acha bonito a coisa errada. Ele vai dando trela, por isso que eles continuam. Às vezes a imprensa já sabe que aquilo é errado, mas aquilo dá ibope, o patrocinador gosta e eles continuam fazendo. Mas o dia que você, que tem o controle remoto na mão, em vez de assistir um outro canal, vir assistir esse canal, onde você vinha assistir um programa como esse, onde você cresce como pessoa, onde você consegue melhorar você e consegue ajudar o seu filho, o seu neto, o seu bisneto a crescer. Isso está faltando na nossa sociedade. Muito bem. Meu querido amigo e irmão, que eu considero como irmão, porque você é um brilhante jornalista, você é uma pessoa de bem, você é uma pessoa que pratica bastante aquilo que nós necessitamos muito, que é o bem. Você foi o criador da impressora Bianca Braille. Então, conte para nós, conte para o telespectador, comente sobre o processo desta criação. Bom, eu trabalhava numa indústria, né? Onde desenvolviam computadores.
uma empresa alemã da Nixdorf, e o chefe nosso lá foi chamado para desenvolver a leitora de cartão de loteria esportiva. E nós que fazíamos parte desse departamento de pesquisa, nós fomos chamados para essa empresa. Há muito tempo, o pessoal hoje já não tem mais, a empresa Racimec que desenvolveu esse produto. E eu trabalhava lá. E até que um belo dia, assistindo um jogo de futebol de cegos, onde a plateia é cega e os jogadores são cegos, e com um guizo na bola, os jogadores iam... Tem até um jogo interessante. E tem pessoas na plateia que enxergavam e que iam falando para as pessoas cegas. E eu me emocionei, gostei muito daquilo, comecei a me interessar, saber como é que eles faziam para estudar, como é que eles trabalhavam normalmente. Eu trabalho na Prodan. E como é que você faz esse trabalho lá? Alguém lê para mim e eu vou falando o que é para fazer. Mas você não tem uma impressora em braille? Não, nós não temos. Só a grande imprensa, a Fundação Dorina Noil, que tem muito séria, que tinha os livros em braille. E eu, na mesma hora, comecei a pensar, bom, eu desenvolvo isso. Eu mexo com aqueles cabeçotes de impressora que imprimia o boleto para as pessoas levarem para suas casas. Eu comecei a aprender como é que fazia os caracteres braille. Só que nós que enxergamos, somos chamados de videntes, temos 256 caracteres para formar qualquer palavra. E eles apenas 64. E aí eu comecei, na minha casa, desenvolver o firmware, que é o software que vai dentro do computador, para fazer essa transformação, o que vinha de um computador, ser impresso em braille. Isso possibilitou ter extrato bancário em braille, o jornal diariamente em braille, os livros eles eram escaneados, porque a grande imprensa fabricava livros para, no mínimo, 1000 livros, não para um simples livro que a pessoa precisava para a faculdade. E às vezes a pessoa ia estudar jornalismo, era um aluno cego. Uhum. Então não compensava, continuava tendo de ficar alguém lendo. Depois disso passou-se a poder as pessoas fazerem faculdades com um único livro, só para ele especialmente. Uhum. E como foi a receptividade dessa criação? Olha, eu mesmo me surpreendi. Na época, eu tinha 24 anos de idade, acho que eu saí em todos os canais de televisão. Inclusive no canal mais famoso aí, eles deram 2 minutos e meio expondo o meu trabalho. Nós instalamos esse computador no Instituto Padre Chico. É uma escola aqui na cidade de São Paulo. É. Na época, Dom Evaristo Armes, responsável pelo departamento, estivemos com ele. Para mim foi muito importante. Eu acho que eu comecei ali a crescer como pessoa, porque a gente vai tendo aquela formação dos pais, mas até os 30 anos ainda a pessoa não está pronta. Por isso que a gente precisa dessas ajudas. E eu agradeço a todos eles por terem feito eu também melhorar como pessoa para procurar ser um bom pai. Muito bem. Fernanda, a nanotecnologia, ela tem a possibilidade de avançar ainda mais nessa criatividade. E você não acha que há ainda condições de se aplicar essa valorização? Olha, sim, por incrível que pareça, não existe nada que cresceu mais do que a medicina nos últimos anos. Mas a medicina só cresceu porque a eletrônica cresceu mais ainda. Foi exatamente a nano, que é aquela coisinha que vai diminuindo. Hoje, fora daqui, existem sensores que a pessoa coloca
dentro de si e eles conseguem ler. Com isso, se tornariam pessoas como nós. Porque precisa saber o que é um deficiente visual. Sim, mas eu já te pergunto, e atualmente, não é, quantas pessoas utilizam esta impressora no seu dia a dia? Bom, hoje essa impressora é utilizada em universidades. Até aqui na cidade de São Paulo, nós temos o Centro Cultural, aqui na 23 de maio. Lá também tem uma impressora dessa que é escaneado um livro, pode fazer um OCR que transforma um livro, uma página, em texto. Várias universidades de Minas, no Sul, São Paulo, Prodan, empresas de informática, até hoje eles mandam na minha empresa para dar manutenção nessas impressoras que são antigas, inclusive, mas estão funcionando até hoje. Muito bem, mas se alguém quer saber mais ainda, você tem algum site que a gente pode anunciar no rodapé da imagem? O redecolmeia.com.br. Rede Colmeia. Lá tem algumas coisas sobre esse assunto. Muito bem. Meu caro jornalista Fernando, eu fiquei maravilhado com a sua exposição, com a sua colocação, suas colocações, inclusive nós projetarmos para o telespectador essa informação maravilhosa sobre a Bianca Braille. Parabéns. Obrigado. Parabéns. Você é um homem de cidadania, você é um homem que conhece aquilo que nós sempre colocamos para a sociedade, para os nossos alunos. Enfim, vamos ajudar o próximo. Isso é muito importante. Peço, então, as suas considerações finais. Em primeiro lugar, se eu conseguir fazer um projeto desse, eu costumo sempre dizer a todos, e falo sempre para minha filha também, o dia que a ciência provar que Deus não existe, você invente um Deus para você. E eu rezava sempre, pedia sempre a Deus que me ajudasse a ser útil à sociedade. Ele poderia ter deixado qualquer pessoa ter desenvolvido esse equipamento, mas ele deixou a mim, o que eu sou muito grato a ele. E até hoje eu sempre peço, como me faça útil à sociedade. Por isso, você que está que é estudante de jornalismo, veja a sua importância, você é importante. Mostre algo de bom. Seja bom e faça o bem. Lógico que ninguém é obrigado a acreditar em Deus. Eu acredito e falo para minha filha. Se um dia que a ciência provar que não existe, invente um para você, porque você vai ser muito mais feliz e vai conseguir organizar o seu pensamento bem melhor. Muitíssimo obrigado. É verdade. Parabéns. É isso mesmo. Eu, inclusive, quero ratificar as suas colocações nesse sentido e dizer que Deus é uma entidade maravilhosa. Deus é poderoso, Deus está no universo, o universo que traz a energia altamente suficiente para alinhar a nossa conduta aqui nesse planeta Terra. E Deus é o protagonista do universo. Eu trouxe hoje você aqui, meu caro Fernando, para mostrar ao telespectador a eficiência de um bom jornalismo, porque o nosso país ostenta o jornalismo de primeira linha. Os nossos jornalistas são excelentes e eu devo dizer aqui publicamente que sem o jornalismo o nosso país não tem uma existência à altura daqueles do primeiro mundo. Os jornalistas do Brasil são excelentes. Parabéns, jornalistas. É uma homenagem que Direito e Justiça em Foco faz ao jornalismo brasileiro, aos repórteres, enfim, esta pleia de pessoas que se interessam em fazer com que este país cresça. Portanto, esta é a homenagem que nós podemos fazer hoje, na pessoa, inclusive, desse grande jornalista que é o Fernando Kolachop. Eu agradeço muito a sua presença. Obrigado. E com isto eu encerro o programa.
see my food.